Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Academia do Relacionamento. Para você que ainda não me conhece, eu sou Caroline Lemos, psicóloga, terapeuta de relacionamentos, reconquista e desenvolvimento pessoal. Para você que está aqui pela primeira vez, é muito bom te receber aqui, é muito bom te ter por aqui. Para você que já está aqui há um tempo e nunca fez avaliação aí do conteúdo, já faz a avaliação do conteúdo, já deixa o teu gostei aí e já segue também aqui no Spotify. Para você que me acompanha no YouTube, você vai simplesmente se inscrever no canal, vai deixar o seu joinha aí, o seu gostei, para que eu possa saber que esse conteúdo também está te ajudando. Para quem me acompanha no YouTube, deve estar olhando o cenário que está diferente, um calor no Brasil, a pessoa tá com roupa de frio. Pois é, né? Durante esse tempo aí, praticamente 2 meses, eu vou ficar fora do Brasil para poder construir algumas coisas, para poder acompanhar aqui o filhão, que é o filho do meu esposo, e para a gente poder também ter um momento de lazer. Mas estou aqui trabalhando e estou aqui caminhando com vocês. Esses dias de virada de ano, de Natal, eu fiquei muito reflexiva sobre o quanto o fim de um relacionamento ele pode mexer com a pessoa e ele pode desestruturar completamente a pessoa. Por quê? Foi o período que eu mais recebi mensagens no meu direct do Instagram e o período que eu mais recebi mensagens falando sobre como iria passar as festas de final do ano sem a pessoa que ela amava, como iria passar esses dias sem essa pessoa tão amada, tão querida. E é um ponto interessante refletir sobre isso, porque muitas vezes nós estamos em um relacionamento e nós não conseguimos dar o devido valor para essa relação. E aí nós fazemos o quê? Agimos de qualquer forma, tratamos a pessoa de qualquer jeito. E no momento que estamos ali programados, acreditando que aquela pessoa ela tá ali ainda, caída pela relação, tá ali ainda ao lado da relação, compreendemos que não, que essa pessoa simplesmente decidiu ir embora, que essa pessoa decidiu simplesmente sair do relacionamento. E como assim essa pessoa decidiu sair? Como assim essa pessoa não faz mais parte dessa relação? Como buscar uma explicação? Como ter uma resposta em relação a isso? Um dos pontos fundamentais para poder compreender o passo a passo do relacionamento, para poder compreender o que levou o relacionamento ao fim, é justamente você passar a entender quais são os fatores que levaram a esse relacionamento, quais são os comportamentos que levaram esse relacionamento ao fim. No momento do desespero, no momento que você tá aí tentando compreender o que levou esse relacionamento ao fim, você não para refletir nos seus comportamentos. Muitas vezes você culpa o outro, muitas vezes você não compreende o que foi que aconteceu, muitas vezes você acaba se isentando das responsabilidades, entrando aí num papel de vitimismo, entrando aí num papel de culpa da outra pessoa, mas chega um momento que a ficha cai e você diz, não, realmente eu tenho responsabilidade diante do fim desse relacionamento, e é através dessas responsabilidades, do assumir essas responsabilidades, que o jogo começa a virar. Por que o jogo começa a virar, Carol? Porque é quando você aprende a olhar para os seus comportamentos e compreende quais foram os comportamentos que fizeram com que esse relacionamento chegasse ao fim. Porque nenhum relacionamento chega ao fim do nada, nenhum relacionamento chega ao fim por acaso. Até as traições, a traição em si, ela acontece em um relacionamento porque o relacionamento está desgastado de alguma forma. Então, nenhum relacionamento, ele tem abertura, ele tem brecha para uma outra pessoa se não existe um motivo aí para isso, se não existe um porquê. Claro que uma traição, ela não justifica dentro de um relacionamento, mas ela explica. Então, quando a gente começa a olhar quais são os nossos comportamentos diante do relacionamento, é possível ter uma nova perspectiva de vida, é possível ter um novo olhar diante dessa relação e dizer, tá, agora eu entendo quais foram os pontos que eu errei, agora eu entendo quais foram os comportamentos que eu tive dentro desse relacionamento que não foram legais, que não foram saudáveis, e eu entendo também como eu posso mudar esse processo, como eu posso mudar esses comportamentos, porque eu começo a buscar o meu processo de mudança. Isso acontece quando o relacionamento está desestabilizado e que você percebe que essa relação está entrando em uma crise e que você precisa tomar uma postura diferente para não perder esse relacionamento. Isso também acontece quando o relacionamento chega ao fim, que o ser humano ele precisa se reestruturar para poder pertencer. Então, enquanto você não entra no seu processo de mudança dentro do relacionamento, é muito difícil você reconquistar essa pessoa. Por quê? Porque você vai ficar na impulsividade,
Você vai ficar na ansiedade, você vai ficar repetindo os mesmos comportamentos, muitas vezes sendo invasivo, muitas vezes sendo desrespeitoso, muitas vezes não conseguindo respeitar o limite que aquela outra pessoa impõe. E aí entra no bloqueio, e esse bloqueio vem para dizer assim, ó, se você não consegue respeitar aqui esse limite, eu vou colocar esse limite. Por mais que a pessoa te ame, por mais que a pessoa ainda queira estar do teu lado, se você não respeita esses limites dela, ela vai colocar um limite aí. Então é muito importante que você aprenda os limites do outro, que você aprenda a respeitar esses limites que essa outra pessoa está colocando e, acima de tudo, respeitar o seu limite. Porque se o outro tá te dizendo assim, ó, não dá pra você ficar mais aqui, eu não quero mais você aqui, eu não quero mais você nessa relação, eu tô chateada, eu tô triste com você, o que é que você faz? Você tá ultrapassando isso, você tá ultrapassando também os seus valores, o seu respeito, o respeito por si. E nesse momento não é aconselhável fazer isso. O momento de término de relacionamento, por mais difícil que seja, é o momento de você voltar pro casulo, de você olhar pra você, de você se reconstruir internamente, para que você consiga silenciar todos os barulhos que tem aí perto de você, que tem aí na sua vida, e que você consiga, a partir de então, ter novos comportamentos e ter uma nova postura diante da vida. Então, silenciar os comportamentos é o primeiro passo, como eu falei anteriormente, para que você possa reconquistar essa pessoa. Compreender quais são os erros que você comete diante de um relacionamento também vai te ajudar. Ah, Carol, mas eu não consegui reconquistar essa pessoa. Para que eu vou me envolver nessa questão de compreender quais são os erros? Você não vai repetir esses erros em outros relacionamentos. Então, a partir do momento que você consegue fazer essa reflexão sobre o seu comportamento, sobre os erros que você comete, sobre o seu posicionamento diante do relacionamento, você começa a ter um olhar diferente da relação. Você começa a compreender quais são as repetições negativas que você tem no seu relacionamento. Você começa a compreender quais são os comportamentos que você tem que não são legais, são comportamentos disfuncionais. Ah, eu falei alto com ele, eu falei alto com ela, eu ofendi, eu fui ciumenta. E é interessante que muitas vezes assim, a gente entra em um ciclo, diz assim, ela é ciumenta, mas você não observa que você tem comportamentos que são ciumentos, que podem despertar de insegurança, que pode trazer também uma insegurança para ela. Tem homens, tem mulheres que são inseguros e vão plantando ali aos poucos no relacionamento uma insegurança, vão trazendo situações que vai mexendo com o outro até que o outro se desequilibre emocionalmente e se sinta completamente inseguro. E aí vira e diz assim, não, ela é insegura, ele é inseguro, eu não sou. Mas quais foram os comportamentos que você foi plantando no decorrer dessa relação que levou essa pessoa à insegurança? Então é necessário você também olhar o seu comportamento, você também olhar quais pontos você precisa mudar dentro desse relacionamento. Porque um relacionamento é formado por duas pessoas, os dois cometem erros. Enquanto você não compreende quais são os erros que você cometeu e você só fica na culpa do outro, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir crescer enquanto pessoa. Você não vai ter esse desenvolvimento pessoal que te faz com que você olhe para o relacionamento de uma forma diferente. Por quê? Porque você vai estar focado aqui, ó, no erro do outro, no que aconteceu. E aí você tenta conversar, mas a conversa não flui. Por que a conversa não flui? Porque você já tentou conversar de várias formas. Então não é a conversa que vai mudar, não é a conversa que vai transformar o relacionamento, são os comportamentos. Carol, mas eu prometi a ela que eu iria mudar, mas você mudou? Depois de você prometer várias vezes, ela decide terminar, ele decide terminar. Você mudou? Não, mas eu continuo prometendo. Você acha que a sua promessa tem alguma validade? Não tem mais nenhuma validade, porque você prometeu e só errou. Então chegou o momento de você realmente parar e identificar quais são os erros que você comete, quais são os erros que você repete nos relacionamentos. Tem pessoas que elas ficam em um relacionamento aí 3 anos, 4 anos, e isso é repetitivo. Chegou em 3, 4 anos, 5 anos convivendo, elas pulam fora do relacionamento. Por quê? Porque elas não conseguem ir para vínculos mais profundos. Então elas precisam ficar no âmbito da superficialidade. Isso afeta o relacionamento. Tem pessoas que têm medo de serem abandonadas, então não conectam como deveriam dentro de um relacionamento. Ou viram uma dependência emocional de cobranças e mais cobranças, ao invés de ter um comportamento que expressa a sua segurança. Relacionamento é o lugar que você mais trabalha o seu autoconhecimento, que você mais trabalha o seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque você está lidando com uma outra pessoa. E essa outra pessoa tem as questões dela. Enquanto
enquanto você não compreende as suas questões e as questões do outro, vocês vão continuar brigando. Então você vai precisar se aprofundar, você vai precisar conhecer você vai precisar compreender o seu posicionamento diante da vida, o seu posicionamento diante das situações, como você se coloca em determinados locais, como você se posiciona em determinados locais. Tudo isso vai te ajudar no teu relacionamento, tudo isso vai te ajudar no teu processo, tudo isso vai contribuir para a tua evolução e para o teu crescimento. Então, a partir de agora, olha para você e percebe quais são os pontos que você precisa mudar dentro desse relacionamento, quais são os pontos que você precisa evoluir para viver um relacionamento saudável, feliz e duradouro. Tem pessoas que dizem assim, o relacionamento acabou, eu não preciso mudar mais nada, será? Se o relacionamento acabou, ele teve um motivo para acabar. Esse motivo que levou essa relação ao fim se repete em outras relações? Esse motivo que levou o relacionamento ao fim acaba sendo prejuízo de término de outros relacionamentos? Se for, o que é que você vai fazer para mudar isso? Quais são os seus comportamentos quando você está estressado? Quais são os seus comportamentos quando as coisas não saem como você gostaria? Quando você está diante da frustração? Como é que você se posiciona diante da vida? Tudo isso você vai precisar avaliar. O desenvolvimento pessoal, ele te ajuda para todas as áreas da sua vida, inclusive para o relacionamento. Então, se você quer se desenvolver, se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que aprender a se frustrar, você tem que aprender a errar, você tem que aprender a receber feedbacks, você tem que aprender a mudar o caminho que você escolheu ali seguir em determinados momentos, porque nem tudo vai sair do jeito que você quer, e você vai ter que aprender também a ter resiliência diante da vida, porque você vai brigar, você vai se estressar, você vai se frustrar, e se você não tiver resiliência, você simplesmente vai ficar no mesmo lugar, você simplesmente vai cometer os mesmos erros e você não vai conseguir crescer, superar e sair desse lugar. Então, o processo de reconquista é literalmente uma borboleta saindo do casulo. Ele passou por aperto, passou por situações difíceis, até que reconheceu tudo o que precisava mudar. E a saída do casulo é um momento de libertação, é um momento de dizer assim, eu estou livre e a partir de agora eu posso fazer novas escolhas, eu posso ser diferente, eu posso agir de forma diferente. Então, que você possa construir essa diferença na sua vida, que você possa construir essa pessoa diferente, florescer, sair desse casulo e ser uma pessoa muito melhor do que você foi até aqui. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas que também estão ao seu redor. Uma linda sexta-feira, um beijo no coração, que você possa construir a vida que você deseja ter, que você possa ser a pessoa que você deseja ser, aí para sempre na sua vida, e cada dia que passa melhorando e sendo a sua melhor versão, porque isso faz toda a diferença. Fiquem com o Papai do Céu e um excelente final de semana. Aproveitem quem tá aí com seu parzinho para poder namorar, beijar muito na boca e aproveitar o relacionamento, porque esses momentos fazem total diferença. Até o próximo encontro, te vejo lá.